A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás da minha parte e anunciará a minha palavra. Ezequiel 33, 7 vai nos trazer esta referência da constituição de um atalaia. O atalaia é exatamente aquele que Deus chamou e colocou em uma posição elevada. É aquele guarda, aquele sentinela no alto da torre que está lá dizendo, olhando os perigos e anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Comemorar esses 17 anos de Igreja Apostólica Atalaia para mim é uma grande honra. É um privilégio poder relembrar de tantos momentos maravilhosos. Muitas emoções nós passamos nesses anos. E me lembro chegando aqui nessa cidade com 17 anos, aonde o Senhor já nos posicionou para uma liderança do Ministério de Dança, Perfeita Adoração. Um grupo pequeno de 10 meninas e depois passamos pela transição, pelos jovens, liderando um grupo maior. E certamente o Senhor já estava nos preparando para essa chamada ministerial. E celebrar este momento como pastora deste ministério, para mim é um grande privilégio, é muita alegria no meu coração. Me lembro de quando nós entramos no ano de 2021, logo que nós passamos a transição de sair da BR-070, que o Senhor estava nos conduzindo para comprar um outro local aqui no Pérola, nós ficamos nas casas e nós passamos por um bom tempo pelas casas e ali nós podemos sentir a dor de muitas mulheres, de muitos homens, de muitos jovens, de muitas mães. E é claro que nesse momento o Senhor também nos posicionou em lugares ainda maiores, estratégicos. Me lembro de, há pouco tempo, ministrar criando filhos para a glória de Deus. E depois dessa chamada, o Senhor tem cada vez mais posicionado cada um no seu lugar. Fico feliz porque o Senhor tem levantado o ministério de homens nessa igreja. O Senhor tem colocado o ministério de mulheres, resgatando essa feminilidade bíblica. E tem posicionado jovens, crianças, para viver um tempo bíblico, santo ao Senhor. Então, para mim, é muito gratificante poder testemunhar todas essas fases que a Igreja Apostólica Atalaia viveu e está vivenciando. E eu creio que esse é um tempo, a verdade é que eu sinto que Deus está levantando Jétros, está levantando Isabéis, que vão facilitar o caminho para aqueles que estão vindo, que vai trazer conselhos. E eu sei que o Senhor tem coisas maiores do que essa que nós estamos vivendo. E eu estou muito feliz porque a Igreja Apostólica Atalaia está caminhando para essa maturidade, para esse crescimento espiritual. Que Deus abençoe. Feliz aniversário, Igreja Apostólica Atalaia. Hoje aqui com quase 30 anos de Atalaias. Então, para mim é um privilégio, de estar no meio desse povo Atalaia, nessa família maravilhosa. Que ali, quando chegou, ajudei até mesmo, estar junto com a bispa, como mãe, ajudando, e hoje aqui no meio de vários pastores, que era criança, jovem e hoje pastores, ensinei e hoje aqui estou aprendendo, com esses jovens pastores que eu ajudei aconselhar, ajudei fazer a obra, evangelizar. Então, para mim é um privilégio muito grande que isso só Deus, Cristo, que nos ensinou, ensinar, a verdade e a verdade te guiará. Então, eu guiei esses jovens e hoje é meus pastores que estão aqui me ensinando, e ajudando, na obra cristã, na fé. E para mim isso não tem preço, porque criei também meus filhos, nessa obra. Hoje não está todos aqui, mas eu criei nessa obra, eles sabem a verdade, e a verdade foi nessa casa que eu aprendi, porque a Apostólica Atalaia ensina a verdade que Deus nos deixou na Bíblia. Então, por isso,
já falei muitas vezes, né? Algo mesmo com meus filhos, né? Que a Atalaia não é a igreja que pensa em si, é a igreja que pensa no próximo. E que esse próximo vem ser sustentado a palavra que a igreja apostólica Atalaia ensina. Então, por mim, esta noite, é muito pouco que eu vou falar, mas é muita gratidão que eu vou levar. Nessa palavra de hoje, eu tive muito a aprender, né? E que eu não aprendi em muitos anos, quase 30 anos nessa obra. Mas de hoje em diante a gente ainda vai aprender e aí vai levar para sempre. E por isso que muitos falam assim, você ainda está na Atalaia? Eu falei, ainda não estou. Aqui eu estou na Atalaia e continuo aqui até o fim, né? Eu quero só agradecer por esses 17 anos de Atalaias, que é um privilégio, né? Mais uma vez, né? Que a gente comemora, né? Essa data muito agradecida. Só gratidão a Deus. 17 anos de Atalaia, não é para todos, né? Só para nós mesmos que somos Atalaia. Minha relação com a Igreja Apostólica Atalaias é uma relação abençoada. A graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida é até meio difícil de explicar em palavras, pois, como todos vocês sabem, uma experiência com o Senhor, algo que é no íntimo que acontece, é até meio complicado a gente trazer aqui em poucas palavras. Mas quero trazer aqui a alegria, um coração grato, né? Algo que é difícil de se ver hoje em dia, mas essa gratidão, ela é traga justamente pelo poder de Deus que flui hoje em dia na minha vida. Esse coração grato hoje que está feliz por essa igreja onde eu faço parte, está completando 17 anos de história aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás, é uma alegria que antes disso foi um momento de transformação. Como transformação? Eu venho de um histórico ateu, eu procurei formalizar algo para dizer que Deus não existia na minha vida, venho de um histórico de drogas, ia contra toda palavra que pudesse dizer algo bom de Deus, mas a partir da primeira pregação que eu ouvi nessa igreja, algo mudou aqui dentro, algo me transformou. Foi o poder de Deus que agora faz parte da minha vida. A soberania de Deus eu entendi a partir de uma pregação. E de lá para cá, eu não consegui fazer outra coisa, além de servir esse Deus maravilhoso. Me aprofundei na palavra, procurei me especializar, fazer um curso, procurei entender melhor o que é servir de maneira agradável ao Senhor. E daí então, venho feito alguns trabalhos, lives, onde o Senhor me constrangeu que a gente deveria trazer a palavra do Senhor, explicar a palavra por meio das redes sociais, uma maneira também de evangelizar. Procurei trazer ensinos na própria igreja e daí então não parei mais. Essa igreja que me deu voz a partir da palavra, essa igreja que me acolheu como acolhe a todos, essa igreja que está aqui disposta a estender a mão para aquele que necessita, seguindo Tiago 1:27, é uma igreja que é acrescentada pelo próprio Senhor, como em Atos 2:47. Fico feliz por fazer parte desse corpo, esse corpo que flui, que se movimenta, baseado na graça, no poder de Deus, esse evangelho que transforma. Então, como o próprio apóstolo Paulo fala, que ele nos gerou no evangelho, como ele fala na carta aos Coríntios, eu fui gerado a partir daí. Hoje em dia, uma nova vida, uma nova criatura que procura apenas servir com gratidão, e é com esse coração grato que nós comemoramos agora o 17º aniversário da Igreja Apostólica Atalaia Seguidores de Cristo. Eu nasci nessa casa, onde eu fui criança, fui jovem, fui adolescente
e hoje sou uma mulher adulta, casada e firme na presença do Senhor. Nesse ministério aprendemos muitas coisas aonde desenvolvemos o nosso espiritual e aprendemos a seguir os verdadeiros passos de Jesus. Fiz parte desde muito jovem de muitos eventos, de muitos momentos, de muitas situações aonde a Igreja Atalaias era reconhecida pela Igreja do Abraço, pela Igreja do Amor, e hoje ainda temos muitos atalaias espalhados neste lugar. Onde fiz parte de ministério de dança, onde fiz parte dos jovens, hoje faço parte do grupo de mulheres e aonde tem crescido e desenvolvido para o reino de Deus. Então, o tempo passa e a gente aprende que estamos plantados no lugar correto, onde o Senhor nos permitiu estar. Então, essa igreja, desde os meus primeiros passos no caminho cristão, eu estive aqui. Hoje, com 27 anos de idade, temos essa trajetória. Embora a igreja esteja fazendo 17 anos, mas são mais de 27 anos só em Águas Lindas. E eu fiz parte desde o começo. Então, é muito honroso e alegre eu poder fazer parte dessa história. E eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. E com essa gratidão no coração, feliz em fazer parte dessa comunhão, dessa igreja abençoada, maravilhosa, ao qual eu faço parte, inclusive onde minha esposa, evangelista Elisama, a qual eu amo, também faz parte. Nós estamos aqui para trazer um recado para você. 17 anos da Igreja Apostólica Atalaia. Falar de Igreja Apostólica Atalaia e seus 17 anos, é preciso eu voltar um pouco no tempo. Eu estou aqui desde 2021, fui inserido nesse corpo em 2021 e desde lá estou aqui muito feliz de fazer parte desse corpo de Cristo, junto com os meus irmãos. Mas acompanho a Igreja Atalaia já há um tempo. Eu acredito que já há uns 6 ou 7 anos acompanho esta igreja. Antes de vir congregar aqui, eu já acompanhava o trabalho da igreja social e esse trabalho que era feito fora das 4 paredes, mas não congregava nesse ambiente, estava em outra congregação, servindo ao Senhor. Mas eu vivi um tempo, no meu chamado, um tempo de crise existencial, como assim? Por muito tempo eu entrei em uma oração com o Senhor e eu, por muito tempo, em essa crise existencial comigo mesmo, eu questionava, se não existia mais pessoas que carregavam essa medida de uma igreja que foi chamada para afetar a sociedade, a comunidade onde ela está inserida. E eu vivi isso, de maneira que eu passei mais ou menos um tempo, um ano fora desse ambiente congregacional. Como assim? Eu estava quase um ano parado, sem congregar, e a minha esposa caminhava sozinha para a igreja. E sempre ela me chamava, vamos para a igreja. Eu falava, não vou, porque eu deixei de acreditar nesse modelo de igreja. Então não dá para mim te acompanhar. E ela por um tempo foi sozinha caminhando nessa medida. Até que um dia a minha esposa, usada por Deus, o Espírito Santo, usou a boca dela e me tocou, de maneira que até hoje me recordo das suas palavras. Ela disse, então, a partir de hoje eu vou parar de caminhar sozinha, porque você deixou de acreditar nessa igreja, deixou de acreditar nesse modelo de igreja, então eu vou aguardar você me posicionar um modelo correto de igreja para nós caminharmos. E a partir daí um estralo na minha mente, sabe? E meus olhos se abriram nesse aspecto. E o Senhor foi me dando clareza a respeito de muitas coisas. E foi assim que o Senhor me inseriu nesse contexto de Igreja Atalaia. Uma igreja que muito mais do que uma liturgia, muito mais do que um ambiente de culto de domingo, é uma igreja que afeta a sociedade a partir da segunda-feira. Então, estou aqui já há 3 anos, assim de maneira mais ativa, embora já acompanhe a igreja há quase 7 anos. Então, nós vivemos um período, eu cheguei aqui em um período de transição da igreja.
Como assim? A igreja Atalaia estava nas margens da BR-070, aqui em Águas Lindas, e quando eu cheguei estava nesse período de transição, porque a igreja, o templo foi construído dentro de um terreno do apóstolo. O apóstolo cedeu o espaço para a igreja construir na frente da sua casa, dentro do seu terreno. E a igreja, depois de muitos anos, viu a necessidade de desvincular esse particular, esse patrimônio particular da igreja. E assim foi feito. Eu cheguei nesse período de transição desta igreja. E assim aconteceu. Esse terreno foi vendido, a igreja foi repartido esse valor que era da igreja, esse valor que era do apóstolo, e foi comprado esse ambiente onde nós estamos inseridos. E nós vivemos um período de transição onde nós passamos meses tendo culto nos lares, porque a igreja foi vendida e nós ficamos sem um ambiente. E nós passamos muitos meses tendo culto dessa forma. E nós sentimos medo, desse ambiente, porque nós pensávamos que isso poderia trazer prejuízo para a igreja, no sentido de número mesmo, que as pessoas iam ficar dispersas. Mas nós fomos, surpreendidos por Deus, porque nós crescemos tanto em número quanto em maturidade. E aqui estamos nós, celebrando 17 anos da igreja e um período de maturidade que o Senhor tem gerado em nossas vidas. E isso foi feito por meio da palavra. Nós estamos fundamentados nas Escrituras do Senhor Jesus. Atos 2:42 é base para a nossa igreja, é base para nosso caminhar. E nós estamos andando nessa medida dia após dia. Minha família está muito feliz de caminhar nesse lugar, de servir a Deus nessa congregação. E nós acreditamos no que a igreja carrega para a glória de Deus. Muito feliz por esses 17 anos. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Fui incumbido de falar um pouco aqui sobre nosso ministério. É uma honra. Quero agradecer ao pastor que teve essa iniciativa, o pastor Jonathan. E assim, o que mais me encanta na igreja Atalaia é o discipulado. O discipulado foi algo onde eu fui resgatado através do discipulado. Nós temos também o social, que a gente é uma igreja que sempre fala que a igreja não anda sem o social. Então, a gente tem feito social e isso eu me sinto muito feliz em fazer parte desse grupo. Então, cada dia que faz, nós estamos avançando aí, sabemos que esse é o caminho. A igreja sem social não anda. O nosso apóstolo sempre fala que o social faz parte da nossa caminhada. Então, é motivo de alegria. E já são 17 anos que eu estou na igreja Atalaia, onde me converti e permaneci. Então, quero agradecer essa rica oportunidade de estar participando desse momento, agradecer pelos 17 anos de ministério. E engraçado que é a mesma quantidade de anos que eu tenho no ministério. Então, quero agradecer por tudo, que Deus possa abençoar cada um de nós. Em 1973, eu me converti ao nosso Senhor Jesus Cristo, 51 anos de evangelho. Me converti, as minhas origens é a igreja Atalaia do Senhor Yahvé, o nosso querido reverendo Dorival Moura e a missionária Edmeia. Oh, que saudades gloriosas, lembrar dos nossos pastores, das nossas lideranças. É um prazer imenso, alegria grande comemorar. E também nos faz lembrar de que naquele mesmo ministério nós fomos consagrados a pastor em 1988, a bispo. 10 anos depois fui consagrado a bispo em 1998 e em 2003 fui consagrado e ordenado apóstolo pelo Supremo Concílio Atalaia do Senhor Yahvé, lá na nossa querida cidade de Guarulhos, São Paulo. E debaixo dessa promessa, né, Bispa Dorimeia? Em 1996. 96. Nós viemos para a cidade de Águas Lindas e viemos embaixo de uma promessa também, em Isaías, onde fala que
O Senhor nos traria para uma terra seca e árida, né? E nos faria restauradores de ruínas, né? E desde então, com certeza, nós temos vivido isso, né? Foram muitos anos aqui em Águas Lindas, já há mais de 28 anos, né? Verdade. E quando foi em 2007, teve então a transição da nossa igreja para a Igreja Apostólica Atalaias, que hoje comemoramos 17 anos. Não é isso mesmo? É exatamente. E é interessante dizer que foi tudo muito simples, né? Inicialmente, nós começamos a igreja na sala da nossa casa, ali na BR-070, não é? Para quem não sabe, nós depois construímos uma igreja pequena lá no fundo. Nós somos a 4ª construção aqui do setor do Pérola, né? Que é o setor 1, o setor Pérola. Então, irmãos, e depois construímos a igreja maior, né? E construímos esse grande templo. E depois viemos para cá. E também quero dizer, não poderia deixar de dizer, que a minha maior alegria de servir a Deus dentro da Igreja Apostólica Atalaia, como pastor, como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, é ter todos os meus filhos me acompanhando durante toda essa caminhada. Olha, queridos, para aqueles que não sabem, eu tenho 9 filhos, né? E 21 netos, né? E graças a Deus, todos, a minha maior alegria, me emociona ao falar que somos como uma referência dentro da cidade de Águas Lindas, porque todos os meus filhos foram criados debaixo de um princípio. E o importante que aconteceu na fundação do Ministério Apostólico Atalaia, não é, Bispa? Nós fundamos aqui em 1996, não é isso? Em Águas Lindas de Goiás. E até então estamos fazendo a vontade do nosso Deus, debaixo também de uma promessa de Deus, de uma recuperação da verdadeira igreja de Cristo. Irmãos, falar do Evangelho é maravilhoso, mas falar da restauração dos princípios que foram perdidos em Atos dos Apóstolos é extraordinário. E é por isso que eu me sinto feliz de fazer parte desta igreja, de ser o fundador e ser o que iniciou esse projeto aqui na cidade de Águas Lindas. E dentro dessa palavra de Deus, lá em Atos 2:42, vai nos trazer, Bispa Dorimeia, a base de uma verdadeira igreja. É a igreja que tem os princípios da palavra de Deus. Está lá escrito o seguinte, né? Que devemos estar debaixo de um princípio dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Então, ao meu entender, uma igreja genuína, que prega o Evangelho de Cristo, tem que ter essas colunas, né? Estas bases. E esta igreja é uma igreja que recupera, que busca os ensinos perdidos dos apóstolos segundo a luz da palavra de Deus, que é os princípios bíblicos. E também, apóstolo, nós estamos vivendo um período assim maravilhoso, né? Onde só temos que nos alegrar com o Senhor e agradecer a Deus realmente o que Ele está fazendo em nosso meio, né? Muitas pessoas, muitas famílias estão chegando, como diz ali na palavra de Deus, que acrescentava muitos, aqueles que iam se salvar. E assim Deus está fazendo conosco. Glória a Deus. Né? Então, por isso essa felicidade de estarmos comemorando 17 anos da nossa igreja. E bendito seja o nome do Senhor. E eu quero ainda mais finalizar o meu vídeo aqui agradecendo a Deus. A minha gratidão é muito grande por todos os meus filhos. Hoje eu presido uma convenção, a CONEI, Convenção Nacional Evangélica. A Bispa Dorimeia está presidindo o nosso Instituto Apostólico de Caridade. E a Igreja Apostólica Atalaia hoje está com o pastor Jonathan como presidente. Daí todos os meus filhos, pastor Jones, pastora Vanessa e todos os demais obreiros na liderança dos 12, está de parabéns essa liderança. E por esta igreja,
pelo reino de Deus, pela palavra do Senhor, eu tiro inclusive o meu chapéu. Sabe por quê, irmãos? Porque está debaixo de uma postura do Senhor, da palavra de Deus. Esta é uma igreja que restaura os princípios do Evangelho de Jesus. Parabéns, Igreja Apostólica Atalaias, 17 anos para a glória de Deus. Livro de João, capítulo 13, versículo de número 7, o texto vai dizer: o que eu faço agora, você entenderá depois. E hoje, 17 anos se passaram e nós estamos conseguindo agora já enxergar aquilo que o Senhor já projetava, né, anteriormente. E obviamente que nós somos muito gratos a Deus. No início nós não entendemos essa responsabilidade, mas os dias vão se passando, né, amor? E aí não tem jeito, né? Os nossos olhos vão sendo abertos, as escamas vão caindo, o caminho vai ficando um pouco mais claro e nós vamos manifestando o reino de Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje celebrando esses 17 anos da Igreja Apostólica Atalaias em Águas Lindas, hoje também no Girassol. E assim, essa transição, né, amor, foi muito especial para nós. Nós não esperávamos que nós assumiríamos esse lugar, embora nós nunca consideramos esse lugar como algo simplesmente físico, né, como simplesmente um cargo. Nós sempre entendemos que os encargos do cargo que nós possuímos é que realmente faz sentido para nós. Mas assim, no modo de ver comum, nós tínhamos irmãos mais velhos, né, amor? Se a gente for pensar por esse modelo patriarcado, embora nós não carregamos ele mais. Então, o filho mais novo jamais poderia suceder, né, esse lugar. Mas o que é muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque embora sendo pastores aqui dessa igreja, assim quando Deus, o apóstolo Andrade, né, nos confiou essa tarefa e passou esse bastão, transicionou esse ministério, eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e sempre já deixava muito claro esse modelo coletivo de manifestar o reino de Deus. E aí, então, pouco tempo depois, 4 meses mais ou menos, eu acho que até menos do que isso, nós pegamos essa liderança e fizemos dela uma liderança coletiva, né? Então hoje nós temos não só um pastor presidente, sênior, vitalício, eu não entendo igreja dessa forma, e nós fizemos um conselho ministerial, do qual nós denominamos como liderança dos 12, do qual tem os fundadores, o apóstolo, a bispa, os presbíteros, evangelistas, missionárias, pastores, pastoras, e hoje nós somos um colegiado, do qual esse conselho rege toda a igreja. E é interessante falar sobre isso, porque esse é um lugar que muitas das vezes nem sempre nós encontramos na rota, né, das igrejas comuns. E o Senhor nos permitiu então trazer esse legado. Quando nós poderíamos fazer tudo sozinho, nós decidimos fazer a partir de um todo. E eu amo esse ambiente, amo essa família, amo essa igreja. Eu entendo que Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastores para uma igreja, para um povo. E é assim que nós decidimos, né, amor? Levar ministério com muito amor, com muito zelo, com muito respeito e principalmente com muito temor ao Senhor. E eu tenho aqui, né, a oportunidade de ter aí a minha esposa guiando, me ajudando e zelando conosco aqui nessa caminhada ministerial. 17 anos, amor. A palavra do Senhor nos diz: ao quão bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E quando eu cheguei a esse ministério, eu tinha apenas os meus 10 anos, no ano de 99. Cheguei aqui muito nova, criança, sem saber de nada, mas com muita sede e já com uma mentalidade de buscar ao Senhor. Quando eu cheguei aqui, logo já fiz parte do ministério, não era ministério na época, era grupo de coreografia. Muito tempo, hein, amor? Muito tempo, Perfeita Adoração, no ano de 1999. E
eu fazia parte da Assembleia de Deus, vim visitar, gostei, fiquei, né? E hoje Me encontrou, estou né, aqui, amor? Tenho, né, um prazer enorme em meu coração, orgulho demais deste ministério, porque foi aqui onde eu verdadeiramente conheci a Cristo, desenvolvi um ministério chamado que o Senhor, né, desde pequenininha, aonde eu ia, o Senhor falava que tinha grandes coisas para fazer através da minha vida. E no ano de 2012, dia 19 de agosto, eu fui consagrada pastora, né? Muito nova, estava gestante do meu filho Jefter Gabriel, com 8 meses de gestação. E ali o Senhor me chamou, eu muito confusa, muito nova, inexperiente, né? Imaginei na minha cabeça, fui consagrada pastora por quê? Porque eu sou filha do apóstolo, na época não era apóstolo, era bispo Andrade. Né? E foi muito difícil, relutei, não queria de jeito nenhum, rejeitei, porque na minha mente, na minha mentalidade, quem teria me escolhido não tinha sido Deus, mas tinha sido o apóstolo, né? E claro que não, porque o apóstolo ele só faz, né, as coisas diante da direção do Espírito Santo de Deus, sempre foi assim. Mas eu, como muito nova, sem entendimento nenhum, com medo da responsabilidade, o temor, né, de grande responsabilidade, não sabia, né, o que Deus tinha, não sabia como me comportar diante de tamanha responsabilidade. Mas até um dia que nós conseguimos entender, compreender a chamada, né, que o Senhor nos deu. E eu só tenho assim a agradecer por todo esse amadurecimento, esse crescimento, né, que o Senhor tem nos dado a cada dia, porque o Senhor ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então nós estamos muito felizes nesses 17 anos, onde eu construí uma vida, e eu sei que tem muitas coisas ainda para ser alcançada. Então parabéns, Ministério Apostólico Atalaias, e que cada dia mais nós possamos avançar nessa missão de crescimento e de almas para o Senhor Jesus. Feliz aniversário, Igreja Apostólica Atalaias. Igreja Apostólica Atalaias. Falar desta igreja é falar de família. Mas eu quero passear um pouco antes desses 17 anos de Igreja Apostólica Atalaias, e me lembro muito bem o início da Igreja Atalaias aqui em Águas Lindas, e fiz parte com muito orgulho de todos os episódios de construção da igreja, e me alegro muito de ter sido parte do primeiro templo aqui em Águas Lindas, né? No setor 1, templo no Jardim Pinheiro 1 e muitos outros. E fazer parte dessa história é um privilégio, né? Me lembro como se fosse hoje, né? A construção da igreja sede, as paredes no seu começo, né? Cada detalhe, o telhado. Passamos a madrugada, me lembro, a madrugada do telhado da igreja sede. Chovendo, né? Chovendo, é verdade. E nós lá, com muitos jovens, né? Telhando a igreja, o templo, para que na semana seguinte ia dar o início do aniversário da igreja, né? Que lembranças maravilhosas, né? Cresci nessa casa. Subi, né? O tijolo caiu. Subiu. Exatamente. Minha esposa me lembrando aqui de muitos episódios, né? De paredes que a gente levantava, e muitas das vezes quando chegava no outro dia a parede estava caída. Mas foi com muita perseverança que chegamos aqui aonde estamos, né? 17 anos da Igreja Apostólica Atalaias. Foi aqui que eu conheci a minha esposa, essa linda mulher que está aqui do meu lado, né? E constitui uma família. E quero dar a palavra para ela agora. Estou muito feliz de estar aqui. A Bíblia fala lá em Salmos, eu acho que é 68,
que um coração solitário, o Senhor coloca uma família grande. E eu sou muito feliz, muito grata por fazer parte dessa família. Família linda que o Senhor me deu, né? A minha convenção foi numa cruzada evangelística. Eu me converti numa cruzada evangelística, a qual quem me convidou foi o pastor Jonatas, que na época era JFA, né? E assim foi maravilhoso a minha convenção, porque logo eu entrei no Ministério de Dança, meu primeiro ministério. Foi ali onde eu comecei a aprender a adorar, a aprender o que era Jesus, quem era Deus. Foi no Ministério de Dança que eu conheci algo maravilhoso, que é Deus, através da Igreja Atalaias. E eu tô na igreja Atalaia já tem 23 anos. Apostólica nós temos 17 anos, mas na Atalaias eu faço parte já tem 23 anos, e louvado seja Deus, né? E ali a gente foi crescendo, ministerialmente, foi cooperadora, evangelista, diaconisa, missionária, enfim, pastora. E hoje estamos aqui. Não queria aceitar meu chamado pastoral. E como eu fugi desse chamado, fugi. Mas o Senhor me fez entender que não é sobre mim, mas é sobre Ele. E louvado seja Deus. Girassol, igreja maravilhosa que o Senhor nos abençoou, né? Através da pastora Joilma, que o Senhor nos colocou como um anjo lá pra gente, né? Nos instruir, nos ajudar neste ministério maravilhoso. Girassol é terra árida. Lembro muito bem da profecia que Deus deu para o seu pai, que Deus ia levar ele uma terra em lugares desertos, terra árida, né? Aí eu lembrei do Girassol. É verdade. E em 2017 nós fomos enviados nessa primeira missão no Girassol. E até então, em 2022, conhecemos essa pastora, né, pela nossa convenção CONEI, e hoje estamos lá, uma extensão da Igreja Apostólica Atalaias, né, lá no Girassol. E continuamos a fazer a vontade de Deus lá na cidade do Girassol e trabalhando também com muitas almas, jovens, homens e casais. É isso que nós queremos falar, casais. Casais. E não só apenas no Girassol, né? Nós temos essa responsabilidade de pastorear o Girassol, mas também pastoreamos casais aqui na sede. E Girassol também, né? Então nós temos essa função de estar aqui ministrando para casais. E se você ainda não está fazendo parte dessa equipe de casais, então venha fazer parte com a gente. Nessa igreja que prega a palavra de Deus, que discipula crianças, discipula homens, mulheres, casais. E graças a Deus, pelos 17 anos da Igreja Apostólica Atalaia. E é com muita alegria que hoje a Igreja Apostólica Atalaias, em toda sua movimentação, na missão que carregamos, hoje nós temos a oportunidade de pastorear pessoas, de edificar vidas por meio de encontro nos lares que nós realizamos, por meio das pastorais, dos quais os pastores envolvidos da liderança dos 12 do Conselho Ministerial estar diariamente ativo na vida das pessoas. Hoje nós temos um ministério de boas-vindas, de acolhimento, dos quais também dá esse apoio para aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Hoje nós trabalhamos de forma intencional por meio de alguns pilares, dos quais nós já sabemos com base, como foi dito pelo apóstolo, em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós temos a grata alegria de também nos movermos por meio das orações, tanto presenciais como as salas de oração que nós desenvolvemos, tanto com os jovens, com os homens, com as mulheres. Hoje nós temos um trabalho de discipulando a mesa, que é um trabalho de discipulado, do qual nós damos um período de praticamente
aí 8 a 9 meses, né, discipulando periodicamente, ordinariamente, a vida de muitas famílias, das quais estão chegando, conhecendo a visão da igreja, conhecendo a visão do evangelho, né, a sua missão. E hoje nós somos muito felizes de poder carregar como carro-chefe aqui da igreja as ações sociais. Hoje o ministério social é desenvolvido de forma muito genuína. Nós desenvolvemos, inclusive, de forma muito extraordinária. Hoje, por meio dos dízimos e das ofertas, é destinado uma porcentagem, um percentual dos quais, por meio dos dízimos e das ofertas, da fidelidade das pessoas, nós desenvolvemos esse trabalho social, servindo a comunidade por meio de várias ações. Então, hoje a Igreja Apostólica Atalaias trabalha com ensinamentos. Como o apóstolo disse, ele veio com a missão de resgatar os ensinos dos apóstolos. Então, hoje nós visamos muito a ação teológica, bíblica, porque entendemos que é isso que, de fato, a Igreja de Jesus precisa se fortalecer, tanto nos ensinos dos apóstolos, como na comunhão, como no partir do pão e como nas orações. Venha fazer parte dessa Igreja de Cristo, venha ser igreja conosco, Igreja Apostólica Atalaias. Deus abençoe.